Olá, pessoal! Conhecendo as técnicas de diferenciação, agora podemos atacar o problema da análise estática comparativa, a saber, qual será a variação do valor de equilíbrio de uma variável endógena quando houver uma variação em qualquer uma das variáveis exógenas ou parâmetros. Nessa aula, veremos duas aplicações de análise estática comparativa. Na primeira delas, usaremos o modelo básico de mercado que determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um produto. Esse modelo é muito utilizado na microeconomia. Na segunda aplicação, usaremos o modelo básico de renda nacional que determina o PIB de equilíbrio de uma economia. Esse modelo é muito utilizado na macroeconomia. Começaremos pelo modelo de mercado. Já vimos um exemplo desses na primeira aula. Naquela ocasião, o modelo de mercado do trigo americano. Agora usaremos um exemplo geral, ou seja, podemos adaptá-lo para vários mercados. Por isso usaremos letras minúsculas ao invés de números para representar os parâmetros. Como já visto, os modelos de mercado são compostos basicamente por equações que descrevem a oferta e a demanda de um produto, e uma condição de equilíbrio, onde as quantidades demandada e ofertada devem ser iguais. O primeiro passo da análise estática comparativa é encontrar as relações de equilíbrio, e para isso resolvemos a condição de equilíbrio. Nesse caso, igualamos as funções de demanda e de oferta. Temos que resolver para a variável preço, para encontrar seu valor de equilíbrio. Para isso, juntamos os termos semelhantes, ou seja, os que estão associados com o preço, o B e o D, e os que não estão associados com o preço, o A e o C. Lembre-se que invertemos a operação quando mudamos um termo de um lado do sinal de igualdade para o outro lado. Como os parâmetros B e D multiplicam o preço, colocamos o preço em evidência. Isolamos o preço, passando o termo B mais D para o outro lado da equação com a operação invertida. Como ele estava multiplicando o preço, ele passará a dividir o termo A mais C. Essa relação descreve o preço de equilíbrio. Se calcularmos os parâmetros para um mercado específico e substituir na fórmula, saberemos qual é o seu preço de equilíbrio. Você pode verificar isso usando o modelo de mercado do trigo americano. Vamos agora substituir o preço de equilíbrio na função de demanda ou de oferta para obter a quantidade de equilíbrio. Nesse caso, substituiremos na função de demanda. Observe que substituímos a relação de equilíbrio no lugar do preço. Multiplicamos o A e o C pelo B, que estava fora dos colchetes. Como o A está dividido por 1, o mínimo múltiplo comum da função é 1 vezes B mais D, que é igual a B mais D. Por isso, o resultado é o mostrado. Não se esqueça que o sinal negativo multiplica AB e BC. Cancelando os termos AB e menos AB, obtemos a relação da quantidade de equilíbrio. Conhecendo o valor dos parâmetros para um mercado qualquer e substituindo na fórmula, podemos definir a quantidade de equilíbrio. Tente verificar para o mercado do trigo americano. Encontramos as relações de equilíbrio de mercado. Agora, se estivermos interessados em saber como o preço e a quantidade de equilíbrio variam conforme variam os parâmetros A, B, C e D, podemos utilizar a estática comparativa. Como são duas relações de quantidade e preço de equilíbrio e temos 4 parâmetros A, B, C e D, podemos fazer 8 exercícios de estática comparativa. Faremos aqui os exercícios para o preço de equilíbrio. Os exercícios para a quantidade ficarão como desafio. Como primeiro exercício de estática comparativa, queremos saber o que acontece com o preço de equilíbrio quando o parâmetro A quantidade demandada que não depende do preço, se altera. Para isso, podemos calcular a derivada parcial da relação do preço de equilíbrio com relação ao parâmetro A. Poderíamos usar a regra do quociente, mas como o parâmetro A não aparece no denominador, usaremos o denominador como uma constante multiplicativa. Separamos os parâmetros A e C e aplicamos a regra da soma-diferença. Agora usamos a regra da constante multiplicativa em ambos os termos. Como a derivada de A com relação a A é 1 e a derivada de C com relação a A é 0, a derivada será igual a 1 sobre B mais D. Por pressuposição, B e D são valores positivos. Logo, quando aumentamos o parâmetro A,
O preço de equilíbrio aumenta na proporção de 1 sobre B mais D unidades para cada unidade de aumento em A. Agora, queremos saber o que acontece com o preço de equilíbrio quando o parâmetro B, que é a sensibilidade da demanda em relação ao preço, se altera. Para isso, podemos calcular a derivada parcial da relação do preço de equilíbrio com relação ao parâmetro B. Como o B aparece no denominador, usaremos a regra do quociente e obtemos a derivada menos A mais C sobre B mais D ao quadrado. Apesar de todos os parâmetros ter valor positivo por pressuposição, o sinal de menos no numerador torna a derivada negativa, ou seja, aumentos em B provocam queda no preço de equilíbrio. As derivadas parciais com relação a C e a D são idênticas. Nesse caso, as derivadas em relação a A e a C. Sabemos agora o que acontece ao preço de equilíbrio de um produto quando ocorrem variações nos parâmetros das funções de oferta e de demanda. Para a quantidade de equilíbrio, o raciocínio é o mesmo para calcular as derivadas, mas essas ficarão por sua conta. Passaremos agora para o modelo de renda nacional. O modelo básico para determinar a renda nacional é normalmente chamado de modelo do mercado agregado de bens, pois ele determina o equilíbrio da renda nacional, ou seja, o PIB. A identidade macroeconômica funciona aqui como uma condição de equilíbrio. Ela diz que a renda nacional é determinada pelo consumo das famílias, C, mais o consumo das empresas, também chamado de investimento, I0, e o consumo do governo, G0. Investimento e gastos do governo apresentam um subscrito zero, nesse caso, pois consideramos que eles são exógenos, ou seja, não queremos complicar nosso modelo agora. Temos uma função comportamental para o consumo das famílias, onde o consumo depende da renda disponível, ou seja, a renda descontados os impostos. Os impostos, por sua vez, dependem da renda. Como já dissemos, os investimentos e os gastos do governo são considerados como dados. Não estamos interessados no que os determina nesse momento. Dessa vez, utilizamos letras gregas para determinar os parâmetros, ou seja, é um modelo geral. Vamos começar resolvendo a condição de equilíbrio. Substituímos a função de consumo na relação de equilíbrio. Como vimos, não precisamos mexer no investimento e nos gastos do governo. Multiplicamos a renda e os impostos pelo parâmetro beta. Substituímos agora a expressão para os impostos no lugar de t. Multiplicamos o parâmetro gama e a renda associada ao parâmetro delta pelo parâmetro beta. Como queremos encontrar uma relação para a renda nacional de equilíbrio, passamos todos os termos associados a y para o lado esquerdo da equação. Observe que os termos passam com a operação invertida. Agora, isolamos o y. O termo 1 menos beta mais beta vezes delta, que estava multiplicando y, passa para o lado direito com a operação invertida, ou seja, dividindo. Vamos apenas reorganizar o resultado para deixar em destaque o termo 1 sobre 1 menos beta mais beta vezes delta, pois ele é conhecido na economia como multiplicador de gastos, ou multiplicador keynesiano. Encontramos a relação de equilíbrio da renda nacional. Agora, se estivermos interessados em saber como a renda nacional de equilíbrio varia conforme variam os parâmetros alfa, beta, gama ou delta, ou ainda conforme variam o investimento e os gastos do governo, podemos utilizar a estática comparativa. Como a renda de equilíbrio é função de 4 parâmetros, alfa, beta, gama e delta, e de 2 variáveis, investimento e gastos do governo, podemos fazer 6 exercícios de estática comparativa. Faremos aqui parte deles, os exercícios restantes ficarão como desafio. Como primeiro exercício de estática comparativa, queremos saber o que acontece com a renda nacional de equilíbrio quando os gastos do governo aumentam. Para isso, podemos calcular a derivada parcial da relação da renda nacional de equilíbrio com relação à variável G0, os gastos do governo. Podemos usar a regra da soma-diferença e considerar o multiplicador de gastos como uma constante multiplicativa. Como a derivada de G0 com relação a G0 é igual a 1,
A derivada da renda nacional de equilíbrio com relação aos gastos do governo é igual ao multiplicador de gastos. Como o parâmetro beta é menor que 1 por pressuposição, a derivada é positiva, ou seja, quando aumentamos os gastos do governo, a renda nacional de equilíbrio aumenta. Podemos verificar que as derivadas em relação ao investimento e em relação ao parâmetro alfa, que indica o consumo autônomo, ou seja, aquele que não depende da renda, são iguais à derivada dos gastos do governo. Vejamos agora como a renda nacional responde a alterações no parâmetro beta. Ele mede a sensibilidade do consumo a aumentos na renda disponível. Vamos reorganizar a relação da renda nacional de equilíbrio para aplicar a regra do quociente. A aplicação da regra do quociente gera a seguinte derivada. Agora temos de resolver para conseguir extrair alguma conclusão. Observe o que fizemos nesse passo. Resolvemos o sinal entre os produtos e separamos as razões. Agora, veja que no primeiro termo podemos cortar o quadrado no denominador com a expressão no numerador. Já no segundo termo, observe que temos uma relação igual à da renda de equilíbrio. Nesse passo, simplesmente juntamos novamente os termos, uma vez que possuem o mesmo denominador, e multiplicamos o termo 1 menos delta por y. Por fim, observe que podemos organizar os termos no numerador para que a expressão fique igual à função dos impostos. Como o numerador e o denominador da derivada são positivos, a derivada é positiva, ou seja, aumentos no parâmetro beta elevam a renda nacional de equilíbrio. O raciocínio é análogo para o cálculo das demais derivadas parciais. Agora, se soubermos o valor dos parâmetros para uma economia qualquer, podemos verificar o tamanho do impacto da alteração nos gastos do governo ou de algum dos outros parâmetros. Essas, portanto, são duas aplicações de análise estática comparativa de modelos muito utilizados na economia. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 12. E até a próxima.